Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 10 de julho de 2024. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos 4 sustentações orais. Vamos iniciar pela Intraloc, relatora a doutora Mara. Os patronos estão presentes, a doutora Karen Juridini vai fazer a sustentação oral. Doutora Karen, precisa fazer o resumo da acusação ou não? Por mim, não, presidente. Ok. A gente já fez isso em sessões anteriores, né? Então, doutora Mara, podemos ir direto para a sustentação oral, certo? Ok, então. Doutora Karen, por favor. Bom dia a todos. O caso é uma suposta falta de recolhimento de ICMS no período de 2010 a 2013, porque a empresa ela é um produto específico que a empresa classificou como cimento para reconstituição óssea na posição 30064020, e o fisco estadual entende que é medicamento. Quando ele fez a autuação, ele não colocou as duas últimas suposições, ele só colocou 3004.90 medicamentos. Muito bem, num primeiro julgamento, da decisão da DTJ, num primeiro julgamento, o Tite converteu em diligência. Nesse processo, já teve 2 julgamentos após a decisão da delegacia. O primeiro julgamento converteu em diligência, dizendo, olha, você não disse exatamente qual é a classificação fiscal, só disse que era 3004.90, qual é a subposição, qual é o item, se realmente está lá, eu preciso saber por que você está ignorando, motive, por favor, complemente o auto de infração, porque qual é a justificativa para que não seja cimento de reconstituição óssea e por que é medicamento? 2, qual a posição que ele deveria estar e o item que ele deveria estar no 3004? A fiscalização coloca lá que seria um sulfato de cálcio, que, portanto, seria medicamento, e não faz nenhuma outra manifestação complementar à época, e também quedou-se na indicação da suposição 1 e 2. Volta para o Tite julgar. Tite novamente baixa em diligência dizendo, olha, a recorrente juntou um laudo, e esse laudo é um laudo que foi requerido pela Receita Federal do Brasil. Como a Receita Federal do Brasil é quem cuida da classificação fiscal, e ela é que pediu um laudo oficial na época do desembaraço aduaneiro exatamente desse produto, é importante que você se manifeste, senhor fiscal estadual, a respeito do laudo dela, que classifica, ou que diz que é um cimento para reconstituição óssea. 2, a empresa está dizendo que não há sulfato de cálcio na composição do produto. O laudo também diz que não há sulfato de cálcio na composição do produto e a fiscalização estadual se pautou no fato de ser sulfato de cálcio para colocar no medicamento. Portanto, há aqui uma prova que é fundamental que seja analisada, afastada ou feita pela fiscalização. E a empresa também menciona que esse laudo oficial pedido pela Receita Federal do Brasil aconteceu porque essa mercadoria por diversas vezes esteve no Canal Vermelho com conferência física efetiva da mercadoria. E ela traz esses documentos, as folhas 2047 até 2100. Por favor, se manifeste sobre isso. A fiscalização vem e diz, olha, em verdade, isso não é um cimento ortopédico, isso é um substituto de enxerto ósseo. E permanece sem se manifestar sobre o fato do laudo oficial dizer que não existe sulfato de cálcio, que a composição desse produto é bem diferente, inclusive. Pode seguir, Vitor, por favor. Molecularmente, ele é composto de forma diferente, é um ortofosfato de tricálcio. Ela também diz que, olha, isso é totalmente absorvível pelo organismo. Não, não é. Então, se a gente pegar
exatamente a composição dele, que é a hidroxiapatita, a gente vê lá que as moléculas do osteogen não são absorvidas por fibroblastos. O que significa? Ele ajuda na reconstituição óssea, ele endurece. Quando ele endurece, ele permanece lá dentro, mas não como parte do seu organismo. Ele não é absorvido como um medicamento integralmente absorvido pelo organismo. Ele não é, ele fica, em parte ali endurecido. Pode seguir, Vitor. Então, a gente faz uma comparação aqui da posição 3006, que é a posição que a recorrente colocou, com o osteogen, que é o produto que a gente está falando. Então, nessa posição, está dizendo, olha, normalmente ele vai se apresentar em pó ou em tablete. Aqui ele se apresenta em pó. Os medicamentos podem ser em pó também, normalmente em comprimidos, cápsulas, o pó vem dentro de cápsula, etc. Não é o caso aqui. Ele vem no pó branco, não em cápsula. Embalagens com instrução de uso. Sim, vem uma seringa plástica que é para o dentista colocar ali o cimento no dente. E aqui um ponto importantíssimo, né? Nessa posição, que é o terceiro ponto, está dizendo que os cimentos para reconstituição óssea contêm geralmente um endurecedor e um ativador. Esse endurecedor é que não deixa que seja absorvido isso inteiro pelo organismo. É exatamente o que tem esse produto, segundo o laudo. Ele tem um endurecedor e um ativador. Mais importante, nessa posição, a Nesh diz, excluem-se dessa posição, que é de cimento para reconstrução óssea, aqueles que tiverem qualidade cirúrgica com sulfato de cálcio. E é por isso que a fiscalização estadual exclui a gente daqui. Só que ele não tem sulfato de cálcio, segundo o laudo oficial pedido pela Receita Federal do Brasil. Ele tem ortofosfato tricálcio, que é uma composição completamente diferente. Tá? Aí, seguindo, na classificação que o fisco quer, 3004, que é medicamento. Veja-se que na NESH, essa posição está dizendo o seguinte: nessa posição 3004, medicamento, excluem-se de medicamento aquilo que tem um endurecedor e um ativador. Claro, porque o endurecedor impede a reabsorção pelo organismo, que é exatamente a função do medicamento. É exatamente o que ele tem, endurecedor e ativador. Por isso, ainda que o fisco não concorde com a posição do contribuinte, a despeito da Receita ter concordado, o fisco estadual não pode classificar no 3004. Porque na NESH especificamente está dizendo que exclui-se dessa posição o endurecedor e o ativador. Seguindo aqui, a gente tem aqui toda a comparação entre a posição 3004, que o fisco estadual quer, a composição 3006, que foi aquela atribuída pela Receita Federal do Brasil para este produto. E a gente vai ver que ele é mineral inorgânico, que ele é um arcabouço para ósseo reconstrução, mas que ele não é absorvido integralmente pelo organismo, que, seguindo, Vitor, que ele se apresenta em pó branco e especialmente que ele tem esse endurecedor e ativador. Por isso que no enquadramento dado pela Anvisa, que é responsável por dizer se existe um medicamento ou não, a Anvisa coloca ele como produto para a saúde correlatos, que para a Anvisa é completamente diferente de medicamento. Justamente porque o medicamento precisaria de uma autorização completamente diferente. Seguindo, Vitor, aqui, só para entender a diferença entre a fórmula molecular dos fosfatos de cálcio, que é o que alega a fiscalização estadual ter neste produto, e o fosfato de cálcio, que é completamente diferente e que não permite essa absorção integral. 2. Diz o fisco estadual, na segunda resposta da diligência, que a Anvisa não importa, né? Só que a Anvisa importa. A Anvisa importa e ela importa justamente porque houve, é ela que libera, etc. E a gente tem um laudo efetivamente pedido pela Receita Federal do Brasil, depois da nomenclatura dada pela Anvisa, justamente porque estava no canal vermelho, foi feita a conferência física da mercadoria, foi pedido um laudo. Aqui segue, Vitor, aqui é a prova de que foi a própria Receita Federal do Brasil que solicita assistência técnica oficial, pede o laudo, tem as folhas aí do laudo, seguindo.
independentemente do laudo ter sido, obviamente, contundente em dizer que isso não é um medicamento, que isso é ortofosfato de cálcio, que isso não é reabsorvido, etc, etc, ou seja, ter confirmado a classificação da Anvisa, a própria ANEST, na posição 3006, fala: consulte a legislação Mapa Anvisa. Veja, ela diz para consultar, porque é a Anvisa que tem essa expertise. Inclusive, a gente tem aqui todas as informações, as resoluções, etc., que determinam que a Anvisa tem que olhar isso. E aqui, como a Anvisa classificou esse produto, 3006 para a Anvisa, porque ela diz: isto é correlato à saúde, isto não é um medicamento. Muito bem. Quanto aos requisitos da diligência, eu já adiantei para os senhores e não vou cansá-los. O que é muito importante aqui, né? Na verdade, me parece que foi ultrapassada a decisão da DTJ, porque já houve 2 vezes julgamento por esse tribunal, e as 2 vezes esse tribunal determinou diligências para tentar salvar, entender o que a fiscalização queria, mandar complementar o auto, e questionou várias vezes. Então, o que me parece é, se mais algum questionamento resta, por favor, você tem alguma prova, senhor fiscal estadual, que isso é sulfato de cálcio? Porque passou várias vezes no canal vermelho. A Receita Federal tem um laudo oficial dizendo que não tem sulfato de cálcio. 2, o senhor tem alguma prova de que não tem endurecedor e ativador? Porque o endurecedor e ativador, pela NESH, elimina totalmente o produto do 3004. E aqui a fiscalização estadual e aqui o laudo oficial da Receita está dizendo que tem um ativador e um endurecedor, portanto nem é reabsorvível pelo organismo. 3, na segunda diligência, quando volta da segunda diligência e a representação fiscal se manifesta, ela junta uma consulta, mas eu queria falar que essa consulta, em primeiro lugar, ela é completamente posterior, uma consulta da Receita Federal, em primeiro lugar, é completamente posterior ao evento aqui, muito posterior ao evento, década praticamente. 2, ela não é para esse contribuinte. 3, ela não é para esse produto. Porque eu posso ter um produto dentário que seja um medicamento, e ninguém tem dúvida disso. Mas não é esse produto, tá? Até porque esse produto é totalmente inorgânico. E o produto que ali ela está analisando é de osso bovino. Não tem nada a ver, né? Não sei se tem endurecedor, se tem ativador. O que eu tenho para esse produto é o desembaraço aduaneiro pelo Canal Vermelho, o laudo oficial da Receita Federal do Brasil. Inclusive, a gente junta, pode seguir na jurisprudência, a gente junta a decisão da STJ, exatamente nesse sentido, demonstrando que se a Anvisa falou, se eu tenho laudo pedido pela Receita Federal do Brasil, não cabe a ninguém contestar exatamente essa classificação fiscal. Basicamente isso, e eu vou para o final para não cansá-los, tem um resuminho aqui no memorial que será disponibilizado, mas eu vou só numa parte aqui, Vitor, que demonstra toda a chancela da Receita Federal do Brasil, no PPT 16, por favor. Isso. Veja, aqui é constantemente, tá? Até um ano atrás, de novo teve canal vermelho. A gente foi juntando nos autos, como esse processo foi e voltou e está há muitos anos para julgar, a gente foi juntando nos autos. Tem sempre conferência física, justamente para saber se é o produto que tem o laudo. E sempre na conferência física, a classificação atribuída pela Receita Federal do Brasil é 3006, classificação que a recorrente adotou. Cimento para reconstituição óssea. É isso. E aí me parece que chegando à composição de até 40 gramas, que também é uma outra discussão, mas é até 40 gramas efetivamente, não dá para a gente entender que é só se eu vender em 40 gramas, um produto que usa para a mesma coisa, eu tenho a isenção se eu colocar num saquinho de 40 gramas. É até 40 gramas justamente porque até 40 gramas, apesar de ser um cimento e não um medicamento, ele é usado para isso aqui e não para fazer um produto qualquer. Então, basicamente é isso. Agradeço muito a atenção. Obrigada. Muito obrigado, doutora Karen. Desculpa. Só um minuto. Desculpa. Paulo. Doutora Amaro, algum questionamento à patrona? Não. Não? Muito obrigado. Doutor Paulo, por favor. Desculpa, é que eu ia
eu estava tentando ler essa última jurisprudência do Tite que vocês colocaram. Eu não entendi o que ela fala da dosagem, do volume. Na verdade, não tenho. Essa daqui, ela está falando simplesmente. Não é exatamente esse caso, não. Essa jurisprudência do Tite que ela está falando é que quem vai arcar com o ônus da carga tributária do ICMS é o consumidor final. Então, ela está tratando de uma outra isenção, mas ela está dizendo que ela está, vamos dizer, alargando o Não. espectro da aplicação da isenção, que não é nem o nosso caso aqui, tá? O nosso caso aqui, a gente tem especificamente a previsão da isenção, que se tenha uma discussão, porque ela está dizendo a isenção e o convênio diz 40 gramas, né? Ele não diz menos, mais de 40 gramas, ele diz 40 gramas. A gente está Tá ótimo. entendendo que é um limite até 40 gramas, obviamente, né? Tá bom. Não, era mais porque eu comecei a ler a Não. decisão, eu queria entender o que Perdão, era. viu? Mas a gente E, vai disponibilizar, eu acho que fica disponível, né? O memorial Tá para protocolada todos. nos não, autos. sim, 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 Tá, sim. tá É só bom? porque estava aqui, eu falei, tá mais fácil do que ir procurar nos autos agora. Tá Uma outra bom. dúvida que eu tenho, doutora Karen, eu vou pedir vista, né, doutor presidente, doutora Mara, com todo respeito, é muito mais para analisar a parte da nulidade arguida pela autuada, para evitar qualquer problema até subir para a Câmara Superior e ter que retornar. Ah, então eu queria, mais uma dúvida que eu tenho é, hoje a Intralog, ela continua Sim, sim. comercializando e ela continua comercializando na classe. 3006, no 3006, porque a gente teve, inclusive depois desse auto, a gente teve conferência física de novo. A Receita não deixou desembaraçar no 3004. Tá, Nem a Anvisa deixou, porque a Anvisa não, eu não posso pôr medicamento, entendeu? Não posso. A Anvisa olhou de novo, eu não posso pôr medicamento. Inclusive, quando a gente junta nos autos, depois acho que da segunda diligência, eu falei, gente, eu tive conferência física de novo. A Receita me colocou no 3006. Como é que eu vou usar duas classificações, uma para o Estado, outra para a Receita? Consultei a Anvisa falou, eu não posso pôr isso aqui como medicamento, devolve, a gente fica sem... Assim, o que a gente pode fazer é deixar de comercializar no Brasil, porque não posso ter uma classificação no Estado, outra classificação no âmbito federal. A gente junta a prova que depois desse auto, de novo, a gente passou pelo canal vermelho, algumas vezes. Até porque quando tem tudo que é correlato à saúde, eles tomam mais cuidado, né? Então não é difícil cair no canal vermelho. não, tá ótimo. Doutor Alexandre, algum questionamento? Não, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Ricardo Gama, algum questionamento? A patrona? Não, senhor presidente. Ok, então, muito obrigado. Doutora Mara, como o doutor Paulo já sinalizou o pedido de vista, eu vou pedir para a senhora registrar o seu voto, Ai, desculpa. e aí, para que ele possa pedir a vista. Doutora Karen e doutor Vitor, nós vamos tentar repautar esse processo para a próxima sessão, tá? Se for possível. Mas quando for pautado, e se eu tiver fora, eu vou pedir para alguém assistir, não tem problema, é o nosso sócio. Perfeito. Ô, Belmar, não sei se a Câmara pode ou não escolher a data. Salvo engano, hoje é quarta-feira, vocês têm sessão aqui de quarta e sexta, é isso? Nessas... Só Não, quarta. quarta-feira só. É só de quarta? Só Porque de o nosso quarta. outro sócio vai estar em Brasília também na semana que Não, vem. Ele tudo vai bem, estar... alguém assiste, tá bom, Vitor. tá bom. Não vai poder fazer sustentação Tá oral bom. mais. Feita a sustentação oral. De qualquer forma, a sessão também ela vai estar na internet, depois se quiser acompanhar, Tá consegue. perfeito. E, se for o caso também, algum advogado dos autos, ele pode Tá acessar bom, também. exato, não tem problema. Sem Não problema. Obrigado, não então, vamos doutora tumultuar. Karen. Eu só vou adiantar o voto, só para saber. Uhum. Na verdade, eu estou cancelando o auto, tá? Mas não estou declarando nula a decisão de primeira instância. Tá? Passei por cima dessa A situação. gente pediu e depois até parou de falar disso, porque na verdade já foi
2 vezes baixado em diligência, né, a gente entendeu que já estaria ultrapassado isso. Isso, por isso que eu, na verdade, achei que a causa já está madura, então segue ali, segue em frente. Já foi 2 vezes baixado em diligência, né, então... Beleza, Perfeito, é isso. perfeito. Muito Já está obrigado. registrado, Vilmar. Ok, doutor Paulo já pediu vista, a vista já foi concedida, e eu vou encerrar o julgamento. Muito obrigado, doutora Karen. Boas férias, doutor Vitor também. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente. Obrigada, gente. Uma boa semana. Tchau, gente. Boa sessão. Até Obrigado. logo. Muito bem. Próximo processo, vamos ver aqui o que eu tenho. João Carlos Veríssimo, doutora Bárbara, é isso? Correto, presidente. Vai fazer sustentação oral, doutora Bárbara. Presidente, a gente já fez sustentação oral, o julgamento ele foi convertido em diligência, e aí eu gostaria de esclarecer se eu poderia fazer ou não. Sem problema, já até registrei. Tá ótimo, então. Aqui no caso é um recurso de ofício, a ITCMD sobre herança. Vamos lá, doutora Bárbara. Claro. Posso iniciar? Por favor. Tá. Pessoal, bom dia. O caso, como o presidente falou, é um recurso de ofício. Foi um auto de infração que foi direcionado ao João Carlos, filho do João Alves. Na lavratura do auto de infração contra o João Alves já tinha falecido no curso da fiscalização, então a autuação foi cancelada pelo Tribunal de Impostos e Taxas. Posteriormente, foi lavrado um novo auto de infração contra o João Carlos. O João Carlos apresentou a impugnação intempestivamente, alegando que, na verdade, haveria uma nulidade na intimação, porque ele é pessoa física, não tinha cadastro no EPAT, então a publicação não poderia ter sido feita exclusivamente pelo Diário Oficial. Nesse momento, o auditor fiscal, ele desratificou o auto... Doutora Bárbara, só um minuto. Claro. A doutora Bárbara está fazendo uma introdução referindo-se a um auto de infração que foi cancelado lá Isso. atrás por erro de eleição do sujeito passivo. É um outro auto, não é esse nosso, nós estamos julgando. Ela só está fazendo isso como introdução para entender toda a ocorrência. Certo, doutora Bárbara? Correto. E aí, voltando aqui... Foi desratificado... Foi desratificado o auto de infração e seguiu para julgamento, porque realmente consideraram que a nulidade arguida pelo recorrido tinha fundamento. O caso foi para a delegacia de julgamento, foi julgado procedente a impugnação do João Carlos, né, o substituto, e foi interposto o recurso de ofício por conta do valor. No último julgamento do dia 3/4 de 2024, essa Câmara Julgadora converteu o julgamento do recurso de ofício em diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre as informações junto ao delegado regional tributário sobre se foi efetivado a retificação do AI e se houve a revogação dessa e comprovar a data de emissão da declaração do ITCMD. E aí, no caso, o recorrido apresentou uma petição confirmando que, de fato, o auditor fiscal desratificou o AI em debate e que a unidade julgadora também confirmou que a declaração de TCMD foi entregue no dia 12/12 de 2016, ou seja, decaiu os créditos tributários. Não vou me alongar muito, basicamente é isso, é um retorno de diligência, e o que a gente espera é que realmente o recurso de ofício seja desprovido. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, doutora Bárbara. Eu sou o relator, não tenho questionamentos. Doutora Mara? Doutora Mara? Microfone. Também não. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Ricardo, algum questionamento à patrona? Não. Ok, muito obrigado. Doutor Paulo? Tem um questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado.
o meu voto já está disponível, conforme eu já tinha adiantado para vocês. Eu fiz algumas alterações, mas são todas cosméticas. Então, e aqui eu estou dizendo que o lançamento, o direito do fisco constituir o crédito decaiu. Estou aplicando o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e digo também que não é caso de aplicação de contar a decadência nos seus artigos 173, e faço algumas considerações em resposta à manifestação em sede de recurso de ofício, e estou negando provimento ao recurso de ofício. Em discussão, vamos começar pela representação fiscal. Doutor Ricardo. Nada a acrescentar. Ok, muito obrigado. Doutora Mara. Muito obrigado, doutora Mara. Doutor Alexandre. Não, acompanho o seu voto. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu vou acompanhar seu voto, presidente. Muito obrigado. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Doutora Bárbara, então foi negado o provimento ao recurso de ofício. E aplicada a tese da decadência pelo 154 do CTN. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Até mais. Até mais. Próximo processo, Ortobaby. Nós temos sustentação oral também. Deixa eu ver aqui. Não temos, não. Ortobaby não tem. Então, nós temos Térios. Patrônio está presente. Patrônio está presente. Bom dia, estou aqui. É o 407.564, né? Doutora Lívia. Isso. Doutora Lívia, eu sou relator. Eu já sinalizo que eu vou retirar o processo de pauta, vou ouvir a sua sustentação oral e depois eu retiro de pauta e vou repautar para a próxima sessão, ok? Tá ótimo. Deixa eu só um minutinho, deixa eu pegar aqui no outro computador. Aqui a Câmara Superior determinou retorno para reanalisar parte do recurso ordinário relativamente aos itens 1 e item 3, certo, doutora Lívia? Isso mesmo, senhor presidente. Muito bem. Então, por favor, pode prosseguir na sustentação oral. Ilustres juízes, bom dia. Em síntese, a Câmara Superior ela determinou o retorno dos autos agora para a Câmara Julgadora para reanalisar os itens 1 e 3. O item 1 ele é relativo à acusação de falta de estorno de ICMS decorrente da aquisição de óleo diesel, que a fiscalização entendeu que teria sido utilizado em fins alheios à atividade da empresa. E o item 3 é referente à emissão de notas fiscais dessa infração. Então, a Câmara Superior entendeu que, em relação ao item 1, não teria sido devidamente fundamentado o cancelamento parcial desse item e a decisão teria sido extra petita em relação ao cancelamento integral do item 3, de modo que seria necessária a análise dos tópicos da impossibilidade de emissão das notas fiscais e da redução da multa. Bom, então, primeiro, em relação ao item 1,
sobre a fundamentação, a Teres esclarece que a decisão normativa CAT 1 de 2001, proferida pela própria administração tributária, permitiu o creditamento do óleo diesel utilizado como insumo para o acionamento de máquinas e veículos, aparelhos, que sejam aplicados diretamente na produção rural, independentemente se esses veículos eles pertencem ao adquirente ou não. Então, a legislação ela não restringiu o direito aos créditos aos proprietários dos equipamentos, mas sim a finalidade. A Teres esclarece que ela demonstrou minuciosamente no recurso ordinário todas as máquinas e os veículos que foram questionados pela fiscalização, foi explicado qual a utilização deles na colheita, por que eles são tão essenciais para o cultivo, para a colheita, para o transporte, para a industrialização da cana-de-açúcar, e o que autoriza, né, a manutenção desses créditos de ICMS decorrentes da aquisição do óleo diesel. Eu gostaria de aproveitar também para ressaltar que em vários casos análogos que o AIM foi mantido aqui no TIT e foram discutidos posteriormente no âmbito judicial, foi realizada perícia com base nessas alegações, nessas demonstrações da utilização das máquinas e dos veículos, e foi constatado que, de fato, esse óleo diesel ele não deixou de ser insumo para a empresa, porque ele foi diretamente aplicado na consecução dessas atividades. Então, por isso, a Teres ela tem obtido o provimento favorável, inclusive em alguns casos já transitados em julgado, a gente juntou nos memoriais para referência, que o judiciário ele reconheceu que o óleo diesel ele é adquirido pela usina, ele foi integralmente utilizado no processo produtivo, e por isso a Teres não deve realizar o estorno dos créditos de ICMS. Em relação ao item 3, a Câmara Superior entendeu que a decisão ela teria sido extra petita, mas eu gostaria de salientar que de fato, o item 3, ele foi... a fiscalização lavrou ele com base no mesmo fato delitivo dos itens 1 e 2. E gostaria de lembrar também que aqui no processo administrativo a gente preza pela verdade material, deve ser considerado os princípios do bis in idem, independentemente da arguição das partes. Mas, de todo modo, a Teres ela demonstrou que, como o óleo diesel ele foi integralmente utilizado na consecução dessas atividades, inexistiria qualquer venda desse insumo, porque ele foi utilizado. Não teria sido, então, não teria como ser vendido para terceiro, de forma que se tornasse obrigatória a emissão do documento da nota fiscal. Sobretudo porque o artigo 204 do regulamento do ICMS, ele veda expressamente a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída ou entrada de mercadoria ou a uma efetiva prestação de serviço. Além disso, a ANP também tem uma resolução que foi juntada nos autos, que veda expressamente a comercialização do combustível que é adquirido pela Teres. Então, seja por questões de contrato da resolução da ANP, seja por vedação do próprio regulamento do ICMS, a Teres não poderia ter comercializado esse combustível, e por não haver essa comercialização que é vedada, não teria a necessidade da emissão das notas fiscais. De forma subsidiária, a Teres pleiteou a redução da multa, com base no artigo 92 da Lei 6.374 de 89 e do artigo 527-A do Regulamento do ICMS, tendo em vista que a multa ela tem um caráter abusivo e confiscatório, uma vez que ela perfaz 450% do montante do crédito exigido, que viola frontalmente a jurisprudência do STF, que já entendeu que as multas arbitradas acima do montante de 100% são abusivas. Vale ressaltar também que todos os requisitos do artigo 527-A foram cumpridos, já que a multa impugnada ela consiste numa obrigação, no suposto descumprimento de uma obrigação acessória, que não ocorreu, mas e também não causou nenhum prejuízo ao fisco, não houve constatação de dolo, fraude ou má-fé,
ou simulação pela empresa, que sempre se atentou às fiscalizações para responder a todas as notificações que recebeu. Os antecedentes, sobre os antecedentes fiscais, vale ressaltar que eles não são uma vedação para aplicação dessa relevação da multa do 527A, mas sim uma forma de balizar quanto vai ser reduzido. E, por fim, justamente pela empresa ser de porte econômico, é que ela tem arbitrado essas multas exorbitantes, o que também não afasta a aplicação do artigo 527A, mas apenas baliza a multa, a relevação a ser aplicada. E, por fim, requer seja aplicada a súmula 10, a nova redação da súmula 10 do TIT. E, por todo exposto, a Teres espera e confia que seja reconhecida a improcedência dos itens 1 e 3. Ok, Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lívia. Eu não tenho questionamento. O caso trata... É já muito conhecido nesse tribunal. A Tério já teve vários autos lavrados contra ela com as mesmas acusações. Eu mesmo já relatei pelo eu tenho certeza, mas são mais que passaram por esta Câmara, então não tenho questionamento. Doutora Mara. Também não tem. Muito obrigado. Doutor Ricardo. Também não. Muito obrigado. Doutor Paulo. Sem questionamento, presidente. Ok, muito obrigado. Doutor Alexandre. Também não. Ok, muito obrigado. Então, doutora Lívia, eu estou retirando o processo de pauta. Eu vou tentar repautá-lo para a próxima quarta, ok? Tá ótimo, senhor Muito presidente. obrigado. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. Obrigada. Até mais. O último processo, o relator é Dr. Paulo Maceta, Ortobaby, Dr. Paulo. Sim. Seu microfone está cortando aí. Tá melhor agora? Eu tô meio rouco, pode ser um pouco isso. Vamos lá. Eu vou pular o relatório, não teve nada de demais, e vou partir para o meu voto no item 10, né? A autuada faz alegações sobre que estaria suspenso a exigibilidade do crédito, então eu teço alguns comentários sobre a suspensão da exigibilidade, dado o contencioso administrativo, né? Também a autuada alega que não foi permitido que ela produzisse novas provas, mas a alegação não pode ser acatada por dois motivos. Primeiro, que o artigo 19 da 13457 dispõe o momento de produção das provas, e segundo, porque a autuada não apresentou novas provas após a defesa. Assim, não há o que ser discutido sobre a produção dessas novas provas que não foram produzidas. A alegação de boa-fé da autuada não merece prosperar. Aqui é o artigo 136 do CTN informa que a intenção do agente não afeta a responsabilização dele. Ela alega também que teria feito uma denúncia espontânea após, mas ela deixa claro que essa denúncia espontânea teria sido feita após a notificação do início dos trabalhos fiscais. E após o início dos trabalhos fiscais, cessa a possibilidade de denúncia espontânea, e também a denúncia espontânea deveria ser feita com o pagamento do tributo devido, que não aconteceu. A autuada também alega que o IVA estadual seria inconstitucional, porque seria instituído por portaria, uma norma infraconstitucional, e alteraria a base do cálculo do imposto. Ocorre que a autuação foi baseada no mandamento do artigo 509 do RICMES, que é lei válida, vigente e eficaz, então não podemos afastar. Ela também afirma que ela vai afirmar que o seu custo de matéria-prima não atinge 15% do valor do produto final, por isso o IVA estaria errado para ela. Mas ela não apresenta nenhuma prova que infirme ou que ratifique essa afirmação dela.
ela até alega que as fichas técnicas e as informações do seu sistema de fabricação demonstrariam suas alegações, mas não apresenta essas provas. Ela também alega que foi classificado errado a infração, mas a infração foi no artigo 203 do RICMES, que está correto, dado o levantamento fiscal. Estou só dando uma olhada aqui se eu não estou esquecendo de nada. Ela também alega que não deveria ser aplicada a alíquota de 18%, e sim de 12%, porque a maioria dos materiais da indústria calçadista tem alíquota de 12%, mas a aplicação de 18%, ela Levantamento fiscal, né? ela é dada pela legislação. Ela também fala que não deveria ser autuada, responsabilizada pelo inadimplemento do seu vendedor. Ocorre que o imposto é cobrado por solidariedade, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º do inciso 11 do RICMES. É basicamente isso. Ela também faz uma alegação de que ela foi autuada somente porque os pagamentos não foram feitos via sistema bancário, mas não foi essa a autuação, isso não faz parte do relatório circunstanciado, não tem qualquer base para essa alegação. Ela também alega que estaria no simples, deveria ser feito de outra. Ela teria regras especiais que impediriam a autuação, mas ela está sendo cobrado o imposto por solidariedade, então depende ela ser optante do simples ou não. Também a multa, ela alega que a multa tem valor confiscatório, mas baseada em lei válida, vigente e eficaz. Pede a redução da multa frente ao artigo 257A do RICMES, mas não é possível, dado a falta de pagamento de imposto. E também ela pede que os juros sejam limitados a 1% ao mês, também não merece ser acatada, porque a inflação ocorreu após o decreto 62761 de 2017, portanto, os juros já são limitados à taxa Selic. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso ordinário. Assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Deixa eu Paulo. registrar aqui. Então, doutora Amara. Nenhuma consideração. Acompanho. Muito obrigado, doutor Ricardo. Nenhuma consideração. Muito obrigado, doutor Alexandre. Não, eu acompanho o relator. Muito obrigado. Eu também acompanho o doutor Paulo. O voto dele já está no empate. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 10 de julho de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, podemos encerrar a live?